Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje a nossa aula será para fazermos análises de redações nota 1000. Em primeiro momento, é importante perguntar por que razão é importante analisarmos essas redações nota 1000? Porque elas podem servir como um espelho. A partir delas, eu posso me espelhar, obviamente, e criar o meu próprio rumo, traçar as minhas próprias linhas, as minhas próprias metas, a fim de atingir essa nota, né? A maneira como o autor expôs os seus argumentos, a maneira como o autor expôs a sua tese, tudo isso é importante e pode nos ajudar muito a subir a nossa nota. Embora toda a parte estrutural já seja muito trabalhada em sala de aula, nunca é demais analisarmos essas redações nota 1000, tá? Lembrando que para nós atingirmos essa nota é importante, número 1, seguirmos todas as regras da gramática normativa, acentuação, ortografia, concordância verbal, nominal, regência, entrando aí a crase, tudo isso é importante. Número 2, nós não podemos fugir do tema e precisamos seguir uma estrutura, a estrutura da dissertação argumentativa em prosa. Número 3, nós precisamos ter um bom repertório argumentativo. Não adianta, então, eu encher o meu texto de citação ou o meu texto de dados. Não, quanto mais informações das variadas áreas do conhecimento eu puser, melhor. Número 4, coerência e coesão. As minhas ideias, elas precisam estar ligadas do início até o fim. Eu não posso me contradizer no texto e nem ficar muito redundante, repetindo as mesmas ideias, né? E número 5, no caso do Enem, é muito válido, é extremamente válido, na verdade, você criar uma proposta de intervenção, tá? Já nos outros vestibulares, a proposta de intervenção não é obrigatória. Aí você termina na competência 4, com a conclusão do seu texto, fazendo uma consideração geral, uma retomada dos aspectos principais que você desenvolveu no texto. Está certo? Tudo isso já foi visto em sala de aula, mas estou aqui no processo de revisão. Eu coloquei junto ao vídeo, no material, eu coloquei exemplos de redações nota 1000. Nós vamos ler um desses exemplos agora e fazermos a respectiva análise. Por isso eu peço para que vocês coloquem um pause aí no vídeo, entrem na plataforma de vocês e busquem o arquivo que eu coloquei junto ao vídeo, tá? E a partir desse momento, vamos ler a redação nota 1000 juntos e eu vou tecer comentários no decorrer da leitura. Combinado? Então vamos lá. A primeira redação é de uma aluna chamada, deixe-me ver aqui, Thaís. A Thaís começou o texto escrevendo o seguinte: é fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno de massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Primeiro, o tema dessa redação é a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Você já viu, vocês já perceberam por essa leitura que ela faz aí uma retomada de fatos históricos, trouxe aí uma cronologia a fim de já apresentar o tema. E na tese, ela terminou ligado a aspectos educacionais e econômicos. Então, o aspecto educacional, ela vai falar sobre os aspectos educacionais, nesse processo de manipulação do usuário, no segundo parágrafo do texto. E já sobre os aspectos econômicos, ela vai falar no terceiro parágrafo do texto. E no quarto, ela vai fazer uma proposta de intervenção. Então, observe. O primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo do texto, ela começa assim. Ressalta-se em primeiro plano de que forma o controle de dados na internet permite a manipulação do comportamento dos usuários. Ponto. Isso ocorre, em grande parte, devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista, na qual não há estímulo ao questionamento.
Sob esse âmbito, a internet se aproveita de tal vulnerabilidade por intermédio de uma análise dos sites mais visitados por determinado indivíduo, modela o modo de pensar dos cidadãos. Nessa perspectiva, uma analogia com a educação libertadora de Paulo Freire mostra-se possível, uma vez que o pedagogo defendia o ensino capaz de estimular a reflexão e, dessa forma, libertar o indivíduo da situação a qual encontra-se sujeitado. Neste caso, a manipulação. Pessoal, é importante observar que desde o primeiro, no segundo, e vocês vão observar isso nos terceiros e quarto parágrafos também, que ela desenvolve o texto em 3 partes: tópico frasal, desenvolvimento do tópico frasal e conclusões. Conclusão do parágrafo, né? As considerações finais, como eu costumo dizer. Beleza? Aqui ela colocou causa e consequência, usou conectivos adequados e ainda citou Paulo Freire. Vamos para o terceiro parágrafo. Diz o seguinte: cabe mencionar, em segundo plano, quais os interesses atendidos por tal controle de dados. Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria em 1991, o qual estimula o consumo em massa. Nesse âmbito, a tecnologia, aliada aos interesses do capital, também propõe aos usuários da rede produtos que eles acreditam ser personalizados. Partindo desse pressuposto, essa situação corrobora o termo ilusão da contemporaneidade, defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo um produto diferenciado, mas, na verdade, trata-se de uma manipulação que tem a finalidade de ampliar o consumo. Mais uma vez, galera, o parágrafo está construído em 3 partes e a gente observa nesse terceiro parágrafo bastante expressividade. Então ela não deixa um viés de dúvida, ela afirma tudo com certeza, principalmente quando ela diz assim, ó: os cidadãos acreditam estar escolhendo um produto diferenciado, mas na verdade é uma manipulação que tem a finalidade de ampliar o consumo. Então essa é a voz da autora dentro do texto. Então percebam, ela citou Sartre? Citou o capitalismo? Sim. Mas além de citar, ela também terminou o parágrafo com aquela expressividade. O que ela acha desse argumento, o que ela acha desse tema todo, né? E aí, no último parágrafo, a proposta de intervenção diz o seguinte: infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Dessa maneira, é imperiosa uma ação do MEC. Só vamos voltar um pouquinho. Percebam que o tópico frasal do último parágrafo, ela repete a tese. Lá das questões educacionais e econômicas, ela bota aqui de novo, ó. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos, que foi as ideias que ela desenvolveu no texto, né? Dessa maneira, é imperiosa uma ação do MEC, que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, ensinar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis, como artigos científicos, e pela checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico e evitar que os estudantes sejam manipulados. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode oferecer a disciplina de educação tecnológica por meio de sua inclusão na base comum curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Galera, percebam que aqui nessa proposta de intervenção, embora ela tenha feito 2, ambas ficaram muito bem completas. Agente, ação, modo, efeito e teve sim detalhamento, tá? Galerinha, vocês vão encontrar no arquivo algumas atividades, que são atividades de destaque, né? Então, destacar os tópicos frasais, destacar de maneira diferente os tipos de argumentos utilizados, né? E destacar e identificar que argumento é esse. E também na proposta de intervenção, identificar bem certinho cada elemento utilizado, tá? Isso vocês podem fazer por destaque, depois tira uma foto e manda para mim, ou vocês podem responder direto no caderno, tira uma foto e mandem para mim, ou destacar direto aí no Word, ou responder pelo Word mesmo e anexar como arquivo, que eu respondo tudo certinho. Depois eu dou a devolutiva certinha para vocês. Tá certo, meus amores? Eu li com vocês uma redação, nós temos mais uma, então ao todo são 2 redações nota 1000 para vocês analisarem, e aí semana que vem teremos uma proposta. E vocês podem usar essas redações desta aula
como exemplo, como base para vocês criarem a sua. Tá certo, meus amores? Vamos juntos nessa, em breve estaremos juntos e eu quero dar um abraço bem apertado em todos vocês. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau.